Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom podermos conversar dos assuntos do reino. Nessa manhã conosco o nosso diácono Lucas. Graça e paz, Lucas. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz você de casa. Que seja um tempo de edificação. O cabelo do Lucas está assim porque ele acordou cedo, foi dormir tarde, mas é o processo. Quando ele chegar nessa vibe aqui, né, você tá quase, falta muito não, tá? Você que está assistindo, né? É o cabelo, né? Você que está ouvindo, o cabelo dele, tipo assim... Tá estranho. Então, Mateus 16, versículo 18, diz assim, Lucas, olha, antes de ler o texto, eu tenho visto que cada vez mais os sinais estão aí. Jesus está voltando. E toda pessoa que teve encontro com Cristo sente uma responsabilidade da sua missão e do seu propósito. Se nós construirmos um evangelho, um Jesus que é para mim, estamos com um problema. Deus não falou de um pão que era meu. Nunca foi essa construção. Um pão que é seu. Sempre foi um pão nosso. Sempre foi um Pai nosso. E na construção do evangelho, desde a minha tenra infância na caminhada cristã, eu entendi isso com muita facilidade. Que o reino era para todo mundo, né? E que minha missão e propósito era resgatar o maior número de pessoas possíveis. Nunca se viu tanta depressão, síndrome, abandono, nunca se viu tanta infantilidade no nosso meio. Hoje a gente vê os homens de 40, as mulheres de 40, 50 anos de idade, 60, com atitudes infantis que a geração anterior não tinha. Não se tinha esse tempo de se permitir ser infantil, ser menino. Aos 40 anos de idade, ou até aos 30 anos de idade, o sujeito, quem era, né? Sempre existiam as pessoas com dificuldade de caráter, mas quem tinha caráter, só aperto de mão já bastava, era a posição de ser sujeito homem, gênero humano, posicionamento. E hoje nós vemos uma falha muito grande com isso. O que Jesus ele diz? Ele diz assim, também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente pensa nisso, parece que a porta é da igreja, o inferno quer entrar na igreja para atrapalhar o culto. E não é isso. O que o Senhor está dizendo é que a igreja ela tem autoridade para entrar no inferno e resgatar as almas que estão lá. Mas isso não é missão de um homem, é a missão da igreja, o corpo de Cristo. Hoje a gente vê pessoas se perdendo nas drogas, prostituição, na sua juventude, você é a liderança da juventude, você vê a nossa juventude, os adolescentes se perdendo, as síndromes aumentando, as crises emocionais, a infantilidade cada vez maior e o inferno prevalecendo. A questão da missão da igreja é poder entrar no inferno existencial do ser humano e resgatá-lo para apresentar um Deus que é nosso, um Jesus que é nosso. Exatamente. Essa semana eu vi uma frase que todo mundo saiu postando aí nas redes sociais e é muito verdade. A frase é a seguinte: você é de qual igreja? E o qual estava arriscado. Então, lê-se, você é a igreja? A pergunta era essa. Forte. Nós hoje, a gente vê, né, a gente conversando esses dias e falávamos que existem muitas placas, existem muitas denominações, mas a gente não vê as igrejas sendo um corpo, né? E as pessoas não entendendo o que é ser igreja, né? E a gente atribui sempre a responsabilidade a um líder evangélico, né? Como a gente já conversou em outras oportunidades, você sempre... eu sou membro da igreja. Não, mas eu sou só um membro. Eu não tenho responsabilidade eu sou membro, não sou corpo. Eu só estou ali. Eu não tenho responsabilidade de apacentar. Talvez eu não tenha... A pessoa não se acha capaz ou não tenha autoridade, né? Vamos dizer assim, de ser essa pessoa que vai ser a resposta na vida das outras. Né? Porque, como o senhor sempre fala, Deus ele nos planta em diversos locais, e naquele local onde ele nos plantou, é ali que a gente tem que ser resposta. Amém. Não necessariamente com o microfone na mão, não necessariamente com o instrumento, não necessariamente trazendo um ensino dentro de uma igreja, né? Até porque se a gente trouxer todos os médicos e todos os professores para serem pastores, quem que vai cuidar da nossa saúde e quem que vai ensinar nossos filhos? Perfeito. Né? A gente precisa ser, sim, esse corpo de Cristo lá no nosso trabalho, né? Não trazendo e abrindo a Bíblia, mas sim com atitudes que Cristo teria, né? Atitudes que você vê em todos os evangelhos, a Bíblia fala que por onde Jesus passava, uma multidão acompanhava. Pelo que ele falava, não, pelas atitudes que ele tinha, sim, pelos ensinamentos, porque trazia um confronto, trazia algo interessante,
mas muito mais daquilo que ele falava, as atitudes dele e a atitude das pessoas que caminhavam com ele. Se tirar sua linha de raciocínio, os fariseus, né, e os mestres da lei perguntando por que o perturbado pecador gosta de sentar com Jesus, né? Exatamente. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a gente vê muitos ministérios nascendo já com essa perspectiva de trazer as pessoas que são muito boas, são bons músicos, são bons pregadores. E se você for ver o testemunho de Jesus, ele buscou completamente o inverso. Ele não foi dentro de uma igreja, onde é que tá aqui o cara que prega melhor? Ele pegou um pescador que não sabia falar, pegou uns caras que eram gago pra demonstrar que não depende da gente, depende sim da gente entregar a nossa vida pra Deus, e Deus vai agir através das nossas vidas, né? Como o senhor falou um dia desse, a gente tem dificuldade, a gente consegue ver Deus perto da gente, mas não consegue ver esse Deus através de nossas vidas, né? A gente acha que a gente vai dar um comando e alguém vai ali, vai fazer, né? Que a gente vai orar e Deus vai mandar alguém para ir lá fazer. Perfeito. E a gente tem essa dificuldade exatamente de entender que, cara, é Deus através de mim, então eu que tenho que ir lá, eu que tenho que apacentar, eu quem tenho que cuidar, eu quem tenho que orar e disciplinar também quando for necessário. Muitas pessoas, né, acabam se perdendo hoje porque não conseguem definir a natureza e o propósito ao qual elas existem, né? A gente vê um Deus se tornando gente, olha, um Deus querendo ser humano para poder apacentar. Ele diz isso: eu olhei para a terra e vi como se fossem ovelhas que não tivessem pastor, todo mundo perdido, preocupado, batendo cabeça. Então, um Deus que se torna homem. E a gente vê uma grande demanda de gente, né, tentando, aspas, né, uma santificação, fecha aspas, que afasta do povo. Eu sou tão santo que eu não posso mais me envolver com a prostituta, não se envolver sexualmente com ela, claro, mas se envolver de resgatá-la. Exatamente. Eu sou tão santo que eu não posso mais. E isso tem acontecido no meio do clero, né? A gente vê o apóstolo que agora ele anda com segurança, o bispo que agora não consegue mais servir ninguém na mesa porque ele quer ser servido. E essas construções afastam muito mais essa realidade de um Pedro que era pescador, de algumas pessoas que não eram o óbvio, né? Uhum. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Exatamente. E a gente sempre fala, né, sobre essa questão do evangelho prático, né? E é exatamente disso que tu tá falando. Às vezes a gente, na hora de ministrar, a gente usa palavras difíceis, querem trazer, né? Porque lá no grego, no romano, é interessante para um certo tipo de pessoas, mas se a gente não chega lá no pescador, fala, cara, Deus tá aqui contigo. Vamos lá, vou lá pescar contigo. Vamos lá ver o que Deus tem para fazer nas nossas vidas hoje. A gente ir lá na escola e abraçar um professor, né? A gente ir numa comunidade e abraçar as crianças, como a gente tem feito aqui onde a igreja foi plantada, né? Tem muito mais a ver com esse evangelho prático, né? De estarmos perto daqueles que precisam, do que a gente tá universificando, né? Tentando trazer algo, né? Como que eu posso dizer? Sempre tentar trazer algo que ninguém nunca viu na Bíblia, nas Escrituras, trazer uma revelação daquilo que é o ensino. Mas sim a gente praticar o que já está escrito lá. Jesus fala, né? Cara, se você praticar o amor, o resto está salvo. Essa simplicidade do amor nos confronta, né? O que nos une é o amor. Você que está assistindo, ouvindo o programa, talvez você, em algum momento, tenha pensado assim, qual o meu propósito? O que eu fui chamado a fazer? E talvez, quando a gente pensa que a gente não tem condição de fazê-lo, é uma grande verdade. Ninguém tem, porque a obra não é nossa, entende? A obra é do Senhor. Nenhum altar pertence a alguém, nenhuma liderança pertence a alguém, tudo é do Senhor. E quando a gente se alinha a esse propósito, a palavra diz que quando o povo de Deus estava alinhado com os propósitos dele, não precisava colocar nem a mão na espada, era o Senhor que pelejava. E às vezes a gente está lá com a espada na mão, com o escudo, apanhando, sangrando, sofrendo, porque estamos insistindo em fazer do nosso jeito. E quando a gente alinha com a vontade de Deus, ele não precisa nem lutar, Cristiano. Lucas, fica na tua aí, que essa briga agora é minha. E a gente não tem esse entendimento, a gente quer dar um comando, né? Vai, Senhor, faz! A gente quer mandar nas ações de Deus nas nossas vidas. É isso mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, que essa palavra encontre morada no teu coração, que o reino de Deus prevaleça sempre na nossa vida. A paz. Graças a paz, gente.